Sports. 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 Sports of America. Sports of America. Sports of America. Podcast. What's up, fã do esporte americano? Seja muito bem-vindo ao Sports of America, sua mesa redonda semanal sobre esportes americanos. Eu sou o Lucas Andrade. Como sempre, eu tenho aqui Thiago Simões. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tenham passado uma excelente semana aí com muito frio. Aqui em São Paulo tá muito frio, tá quase 10 graus. Mas vamos que vamos para mais um Sports of America e logo porque tem novela daqui a pouco. Thiago Simões, se aí em São Paulo está quase 10 graus, aqui em Floripa nem isso, né? É, imagino. Mas tá muito frio em São Paulo, porque aqui tem muita umidade, né? A umidade é muito alta, né? Então a temperatura tá baixa demais, que desculpa, né? Desculpa os bairristas aí. Vamos lá. Também o Rodolfo Marques do Carmo, que já se manifestou, né? Curitiba, né? Aqui sim o bicho pega. Inclusive tem jogo do Atlético Paranaense aí em Floripa daqui a pouco, às 9 e depois da novela. Olha só, não tenho a menor ideia. 9 depois da novela. 9 depois da novela. É, aquele horário, né? Enfim. 9 Globo. Muito bom, né, Lucas? Lucas? 9 Globo, horário. 9 Globo. 15 edições já em mid-season. É nesse momento que a gente começa a ver se vai ser renovada ou não a temporada, né? Então, É verdade. vamos nessa. Problema de orçamento, problema é o orçamento. Problema de orçamento. Vamos esperando que a audiência se mantenha. Vinícius Veiga, o fofo. O fofo. Olá, Lucas, Rodolfo, Thiago. Vamos falar sobre esportes americanos aí. E daqui a pouco tem jogo do Cardinals. Esses dias o Lucas estava tentando atrair a atenção feminina lá, falando que estava com vontade de largar tudo no Twitter, não sei o que. Esse daí pra mim é... Eu? O Lucas não, desculpe, o Vinícius, o fofo. Né, claro, com seu apelido, né, levado ao último extremo, estava lá pedindo por atenção no Twitter. Eu sabia disso não, hein? E falando em Twitter, olha aí, o nosso Twitter é o @esportesamericabr, como sempre, curta a nossa página no Facebook, visite o nosso blog também, o programa está disponível lá. Se você quer acompanhar as edições passadas, você pode pegar na iTunes ou no nosso blog, o esportesamericabr.blogspot, também tem no blog do Vinícius, o spinballnet.blogspot, também tem no meu blog, o blog do luquita.com, e enfim. E falando em Twitter, a gente sempre manda os abraços aí para alguns dos novos seguidores, então um abraço aí para o Felipe Bruce, para o 86, para o Depressão de Nova York, para o Cavaliers BR, para o Registro Europeu, eles não escutam a gente, para o Edmundo, para o The Hit Brasil, para o blog Yankees Brasil, para o Diego Quibon, para o Ayrton Matheus, para o Luiz Thiago, para o Rafael Dias. E a galera sempre contribuindo também nas sextas-feiras, né, com o famoso FF do Sports of America. Então, muito obrigado pela audiência, pelo carinho aí. Um grande abraço esportivo para os novos seguidores. E temos perguntas, mas antes de perguntar, eu tenho uma pergunta também. Antes das perguntas dos ouvintes, eu tenho uma pergunta. Thiago Simões, onde estão as fotos dos cards que o Puchovski, como é que é o nome do homem lá? David Puchovski. O Puchov, então. Onde estão as fotos dos cards que você prometeu na edição passada, Thiago? Pô, tá no Facebook, eu não coloquei no Twitter, né? Ah, olha aí. Mas eu vou colocar no Twitter pro pessoal ver. Então tá. Eu também tava com saudade. Facebook é muito mainstream, não acesso. Isso aí. Não, só pra avisar, né? Porque meu Facebook é pessoal, né? Então o pessoal não. O pessoal às vezes me adiciona no Facebook, eu não aceito mesmo. Mas não é porque eu sou mala, não, é porque. Porque são coisas diferentes, né? Claro, isso aí exatamente. é uma outra coisa. Mas tu é um pouquinho mala também, admite. Bom, beleza. Temos algumas perguntas, então. Aqui a pergunta, até pro Rodocarmo, né? Pro Rodolfo, então. O Thiago Hugo perguntou sobre quantos pilotos, né, da Sprint que podem correr na Nationwide, se são convidados, se não são, se eles podem entrar sem ser convidados. Até legal, porque muita gente aí fica na dúvida, né, Rodolfo? Porque aí passa a corrida no sábado, às vezes no domingo, aí às vezes a corrida de sábado é na sexta e a corrida de domingo é no sábado, aí o cara vê um piloto com um carro diferente e patrocina. Então é sempre bom dar uma passada rápida aí, Rodolfo. Vamos lá. Realmente é meio... entendo que pode ser meio complicado. Fora que a NASCAR acho que é o único esporte automotor que tem corridas que não valem pontos, né? Corridas amistosas e tudo mais, né? Mas na verdade o Hugo perguntou se a gente tem algumas categorias na NASCAR, né? Então isso é importante salientar. A NASCAR não é como a Fórmula 1, a NASCAR é como
a NASCAR Sprint Cup, é como se fosse a Fórmula 1, e aí a gente tem a NASCAR Nationwide Series, que seria como se fosse uma GP2, nessa ideia de fórmula, né? Assim como a gente tem a Truck Series, assim como a gente tem outras categorias aí mais regionais também, a K&N E-Series, a Modify, tem 8 séries na NASCAR, daí das principais que a gente pode dizer, mas essas 3 são as premium, né, as que a NASCAR cuida com carinho ali, bota a mão em tudo. Truck Series, Nationwide Series e Sprint Cup Series. Há uma discussão muito grande sobre porque um piloto da Sprint Cup pode correr em qualquer uma das outras categorias quando ele quiser. Até 2010, esse piloto podia correr, fazer ponto, ganhar campeonato e tudo mais. Na Truck Series é um pouco mais difícil porque a gente tem mais corridas separadas. Então, imagine que a gente tem uma corrida da Sprint Cup no Alabama no domingo. Então, na sexta-feira, a Truck, por exemplo, vai estar em Iowa ou outro estado qualquer. Mas a Nationwide Series tem muitas provas junto com a Sprint Cup. O que acontece com isso é que os pilotos conseguem disputar praticamente todas as provas ou todas as provas das duas, se quiserem. Qual é o resultado disso? E lembrando, até 2010 não tinha nenhum problema, podia fazer isso, nenhum problema. O que acontece com isso é que os pilotos da Sprint Cup começaram a ganhar todos os campeonatos da Nationwide Series. Então a NASCAR, a partir de 2011, proibiu os pilotos de ganharem pontos, pelo menos, na Nationwide Series. Basicamente é isso, mas continua podendo correr nessas outras categorias. Então, pilotos da Sprint Cup podem correr sem problema nenhum na Nationwide Series. A única coisa é que eles não vão ganhar pontos e não vão ganhar o campeonato. Mas ainda há muita discussão, porque eles vão ganhar o dinheiro, vão ganhar o troféu, vão aparecer na mídia, e isso pode ocasionar problemas para os pilotos mais novos na Nationwide Series. Mas isso é uma discussão para a gente ter num podcast, né? Mas aí falou tudo, na verdade eles correm, os donos de equipe querem, porque é questão de patrocínio. Claro, então, você bota um piloto top que você sabe que vai estar na frente, vai ser televisionado. Exato. Inclusive alguns correm por isso, porque eles têm cota de patrocínio que não conseguem cobrir totalmente na sprint. Né? E outra coisa também é que quando os carros eram mais iguais, ainda é válido para pilotos que estão começando a Sprint Cup, mas quando os carros eram iguais, até 2007, quando entrou o Car of Tomorrow na Sprint Cup, nessa época tem muito de aprendizado também, né? Então o piloto vai para a pista no sábado, sente como está a pista, então um pouco ainda vale para os dias de hoje, um pouco já não vale. Sente como é que está a pista no sábado para correr na Sprint Cup domingo. Então tem tempo de pista também que é muito válido para alguns pilotos. Né? Uhum. Temos também a pergunta do Renato Baruf, nosso grande ouvinte, grande abraço para ele, o @rbaruf. Ele gostaria de saber dos amigos, apresentadores, somos nós, se vocês acham, se nós achamos positiva a NFL, o futebol americano, na TV aberta, porque tem esse papo aí do esporte interativo cobrindo a NFL. Como é que vocês veem isso? Eu acho maravilhoso, né? Assim, eu não sou do tipo de pessoa que vai reclamar só porque alguém que não tem a menor noção do que tá acontecendo vai ver um jogo, né? Não sei o que vocês acham, assim, mas pra mim é ótimo. Quanto mais, melhor. Quanto mais jogo tiver... Eu concordo. Mais gente, é um mercado, né? Mais gente vai poder ganhar dinheiro com isso, o mercado se torna maior e é melhor pra gente. Levanta o braço aqui, quem tá ouvindo o programa, que quando viu o primeiro jogo de beisebol, por exemplo, entendeu o que estava acontecendo, né? Ou entendeu tudo no jogo de hóquei, não perguntou pro Thiago Simões que era um icing, que todo mundo pergunta pra ele, né? É isso aí, cara. Até mesmo jogos mais populares, como o próprio basquete, várias regras do basquete que não são conhecidas, sabe? Então, quanto mais exposição, o esporte só tem a ganhar. Eu sou favorável. Como é que você vê isso aí, Thiago? A gente não pode esquecer que essa é a segunda tentativa do futebol americano indo para a TV aberta, né? A primeira vez foi com a Bandeirantes, isso. Quando eles passavam o Super Bowl, né? Eu vejo com excelentes olhos, principalmente para mim que sou um profissional, né? Uhum. E também, como torcedor, eu acho fantástico, né? Porque muitas pessoas não sabem, mas a Forbes divulgou hoje uma lista aí com as 50 maiores equipes do mundo com relação a dinheiro, né? Mais ricas, né? Uhum. E entre as top 50, todos os times da NFL. Então, é um mercado que movimenta milhões de dólares. Todos os times da NFL? Por ano. Todos os times da NFL. Nossa senhora. Todos. E, então, esse fato é muito interessante para a TV aberta, ver que o futebol americano e os esportes americanos são rentáveis e que isso pode trazer uma grande fatura no final aí para todas as mídias aí, tanto televisiva, sites, a gente vê dezenas de sites escrevendo sobre
sobre futebol americano, sobre esportes americanos, agora até o nosso podcast. É isso aí. E mais uma pergunta, a pergunta agora é do @NBA no Brasil, o Renato Gonçalves. Olha aí, Vinícius, do teu chefe aí, ó. Olha aí, ó. Pergunta aí do Renato do NBA no Brasil e do Time Out Podcast. Ele quer saber se o Texas Rangers, se ele é o grande favorito da American League para disputar aí a terceira World Series. Vocês gostariam de responder? Olha, eu acho que junto com o Texas Rangers tem também o New York Yankees e o Los Angeles Angels, mas hoje eu vejo os Yankees um pouco na frente, mas os Rangers têm tudo para chegar lá. Ele perguntou se o Texas é o grande favorito. Minha resposta é não. Não. É um dos. Lembrem no Sports of America 1 que eu falei que o meu favorito para a World Series era o Detroit Tigers? Tá rindo? Se os playoffs fossem hoje, sabe quem que estava classificado para o Wild Card? Da American League? Angels e Tigers. Então eu não vou mudar o meu palpite. Eu sei que é arriscado, mas eu não sou daquele que muda o palpite. Agora tem que ser louco, né? Para dar um palpite antes da temporada de beisebol. Mas eu ainda acho que vem surpresa por aí. Mas o Vinícius cantou bem a bola aí. Angels, claro, os palpites mais seguros, né? Yankees, Angels e Rangers, claro, são os grandes favoritos. Mas eu ainda vou... Não se espantem se o Detroit aprontar alguma coisa. Bom, mas faça aí como esse pessoal, viu? Mande pergunta para o @esportesamericabr que a gente vai ter a maior satisfação de responder na próxima edição. It back to Wycheck. He throws it across the field to Dyson. He's got something. 30, He's got 40, something. 50, He's got it. 40, He's got it. 20, 10. He's got it. End zone. Touchdown Titans. There are no flags on the field. It's a miracle. Tennessee has pulled a miracle. A miracle for the Titans. National Football League. Conforme prometido no programa da semana passada, nós vamos começar agora o preview do futebol americano, da NFL. E a cada semana, a cada edição, a gente vai cobrir uma das divisões. A gente vai fazer um apanhado geral aí, o Rodolfo selecionando mudanças nas equipes e tal. E no final eu vou fazer uma série de perguntas padrão aí para a mesa, para deixar você situado já para entrar no clima do futebol americano. Vamos lá, Rodolfo? Olá, Lucas, pessoal. Vamos começar nosso preview. Hoje a gente vai falar... 249! É sempre Eu bonito, sou do Eli Manning. Omaha! É sempre bonito essas nossas intervenções, né, de áudio, assim. Não, são sempre muito pertinentes, muito, né? Sempre muito pertinentes mesmo. Mas hoje a gente vai falar da NFC East. Então, a gente sabe que temos 8 divisões aí para comentar. É isso, Lucas? A gente vai ficar falando aqui até o... Sabe Deus quando? Não, até começar o campeonato. Até começar a temporada. É tudo friamente calculado. Tudo friamente calculado. E começando em NFC East. NFC East a gente tem New York Giants, Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys e Washington Redskins. Primeiramente, vamos começar falando do campeão, né? Do atual campeão da NFL, New York Giants. Venceu o Super Bowl da temporada passada em cima... novamente do New England Patriots. Para quem não lembra, em 2007 o New York Giants já tinha vencido o New England Patriots numa temporada que foi no mínimo fenomenal para o New England Patriots. Ninguém acreditava no New York Giants. New England Patriots não tinha perdido nenhum jogo, já tinham feito até as camisetas lá, né, em Boston, lá na temporada perfeita, e perderam para o Giants. Aconteceu a mesma coisa, né, Pode falar. Inclusive, toda final de campeonato eles fazem as camisetas, né? Para os dois times, né? Não, claro. E vocês já viram onde é que vão parar essas camisetas, não? Não. Não? Uma vez vi um documentário sobre isso. Eles fazem doação para entidades na África e tal. Eu vi um... Acho que nessa época do Patriots mesmo tinha um morador de rua de algum outro lugar que não era nos Estados Unidos com a camiseta, assim, tiraram uma foto, coisa do gênero. Mas essa foi outra intervenção pertinente do seu apresentador. Vou ficar quieto agora e deixar o Rodolfo trabalhar. O Giants esse ano não foi a gente não teve uma final assim como a gente teve naquela temporada. O Giants já veio com um pouco mais de força, até porque já se tinha um pouco mais de confiança no Eli Manning, mas o fato é que o quarterback do New York Giants nunca foi reconhecido como um grande quarterback, e nesse ano não foi diferente. O Giants entrou na postseason com não tanta confiança dos seus torcedores, da mídia, de ninguém, né? Como eu falei, ninguém confia demais no Eli Manning, mas foi lá e abocanhou mais um título. 9-7 na temporada regular,
que é bem engraçado, porque a gente já vai comentar dos outros times e eu vou levantar uma lebre aqui. Outra questão muito engraçada é o rushing, né, nas jardas corridas, aí, os corredores do Giants, 32º lugar. Então aí é um grande Resumindo, último. Último. Resumindo, último. E a gente tá falando de um time que tem um cara chamado Brandon Jacobs, ou tinha, porque para quem conhece pouco a NFL, eu sei que esse nome deve trazer alguma lembrança, é um dos caras que são famosos na liga. Então é um time que precisa melhorar, em algumas questões aí que o time realmente precisa melhorar. Tem um quarterback que, se não é o melhor quarterback, hoje ele já tem uma confiança maior até do seu próprio elenco, o que dá essa impressão. Tem uma dupla de wide receivers, que é talvez uma das duplas mais conhecidas da NFL. Victor Cruz, Hakeem Nicks são dois caras que acho que dispensa o comentário, seja no nome, seja no que eles representam pro Giants. Apesar do Hakeem Nicks, ele quebrou o pé e espera-se que ele não jogue no training camp, que ele vá só para o primeiro jogo da temporada. Isso é o que se espera. E o time perdeu o Brandon Jacobs, foi pro 49ers. Então, assim, tem bastante coisa acontecendo com o Giants. Mas o Giants, apesar de ter ganhado, para quem está vendo de fora, e isso que eu queria que vocês comentassem, o Giants ele ganhou o campeonato, mas ele teve um começo avassalador ali, 6-2, aí depois ele perdeu 4 seguidas, e se vocês forem lembrar bem, e eu estava lá em Joaçaba, lá na cidade da minha noiva, na virada de ano, e aquele último jogo que eles venceram o Dallas, né, o Cowboys, que se tivessem perdido aquele jogo, tudo teria mudado, eles não tinham ido para os playoffs. O que vocês acham do Giants para esse ano? O Rodo falou muito bem, perdeu 2 jogadores fundamentais, né? No caso, perdeu o Mario Manningham, né? O exato. wide receiver, perdeu o Brandon Jacobs. Tem tanta coisa anotada aqui que com certeza várias coisas vão pular aqui. Mas então destaque aí, eu até que sou torcedor do Giants, é o único time que me dá alegria. Então perdeu o Mario Manningham, perdeu o Brandon Jacobs, tanto é que a primeira escolha no draft, lembrando que se o Giants foi campeão, ele foi o último a escolher na primeira rodada, ele escolheu o running back de Virginia Tech, né? David Wilson, running back. Inclusive, bom running back. Não, é o que precisa, né? Agora, o problema não é nem o que o Giants perdeu, mas é em uma divisão em que todo mundo melhorou, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso no balanço final, mas todos os times estão muito mais armados, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Só que aquela história, 2 campeonatos em 4 anos, você vai dizer assim, o que você espera do Giants para 2012, 2013? Eu não espero muita coisa. O que você esperava ano passado e há 4 anos atrás? Então, eu ainda considero o Giants a equipe favorita. Pela estrutura, mas ainda... pela mentalidade, sabe? Pela tranquilidade. Pode ver que nesse último Super Bowl o Giants era favorito. Muitos consideravam favorito. Eu não considerava, porque eu acho que o Patriots é um time tão perigoso que qualquer partida que ele vai disputar, com qualquer time, ele é sempre favorito, já viu? Ele tem ele causa esse impacto, né, esse medo. Então, o que você ia falar, Vinícius? Não, então, eu ia dizer que a defesa do Giants, que é o principal, que é o ponto forte do time, ainda continua lá os principais jogadores, exatamente, né? O Jason Pierre-Paul, o Jason Pierre-Paul é um dos grandes nomes aí, né, do Giants. Sim, E, por exemplo, o Philadelphia Eagles, que é um time que também melhorou a defesa, mas ainda acho que nesse quesito o Giants ainda leva uma certa vantagem. E tem uma coisa, né, pessoal? O Giants é o time a ser batido, né? E isso faz com que as equipes entrem no campo com um espírito totalmente diferente de jogo, né? Uhum. Porque uma coisa é você enfrentar o Atlanta Falcons e outra coisa é você enfrentar o Giants. Né? Pois é. Mas como eu falei, essa postura de campeão, por exemplo, o Eli Manning, ele até foi convidado para participar do Saturday Night Live e ele aceitou. A primeira vez que ele foi campeão, ele não aceitou. Ele falou assim, olha, eu não me sinto à vontade de zombar de mim mesmo, de fazer, sabe? E agora ele tá tão tranquilo que ele até chegou a fazer o programa. Até foi muito engraçado eu assistir. E já o irmão dele, o Peyton Manning, sempre foi disso, né? De fazer comercial, de fazer palhaçada e tal. Então o Eli Manning sempre foi um cara, não vou dizer inseguro, mas um cara humilde, sabe? E eu acho que nessa humildade ele é um cara que não tem medo de se arriscar e, como o Vinícius falou, com a defesa ainda praticamente intacta, com um treinador que muitas vezes me fez sabe, morder a língua, conseguindo 2 títulos. Então, apesar desses desfalques, claro, Mario Manningham vai fazer falta, assim como o Plaxico Burress
fez falta, sabe? Mas é uma equipe que sempre soube trabalhar com o material que tinha disponível. Então, vamos ver. Vamos lá então, vamos falar de Philadelphia Eagles. Bom, Philadelphia Eagles, para quem não acompanha a NFL, para quem estava vivendo uma caixa, tem um dos cornerbacks mais falados dos últimos anos, Michael Vick, que no ano passado fechou um mega contrato, e foi uma das notícias mais faladas aí na preseason do ano passado, ou vamos falar, né, o que foi aquilo, se não foi uma preseason, foi uma, né, aquilo que a gente teve no ano passado, que parecia uma preseason, a gente teve a greve e tudo mais. O Michael Vick, ele teve uma super temporada, 2010. 2011, esperava-se muito dele. O Eagles teve um dos melhores épocas ali do free agent, foram do Eagles. Contratou bem, ou parecia assim, né? Entrou na temporada como Dream Team, todo mundo falando que o Eagles entrava com tudo aí para ir para um Super Bowl e talvez ficar com o título, e não foi o que a gente viu, né? O Eagles teve um problema durante a temporada inteira, teve problema com jogadores machucados, teve problema com o próprio jogo do Eagles ali não acontecendo, a defesa também contra corridas, enfim, vários problemas para o Eagles. A questão do Eagles, que o Lucas já comentou, é que o Eagles veio muito bem no draft e vem muito bem, reforçou bem, parece ter reforçado, né? Vamos deixar bem claro aí, parece ter reforçado muito bem a sua defesa e parece ser o time a ser batido nessa divisão, de acordo com vários analistas. Eu não gosto de nunca trazer informação ou falar da forma como a imprensa passa, porque eu acho interessante a gente passar aqui, né, a nossa impressão, né, Lucas, claro. E pessoal. Mas, assim, de acordo com vários analistas aí até da imprensa americana, é o time que a ser batido nessa divisão. Eu queria que vocês primeiro colocassem as opiniões de vocês em relação ao Eagles, que aí eu vou levantar mais alguns dados aqui do Eagles para passar para o pessoal. Olha, ofensivamente, Philadelphia Eagles ano passado até colocou uns números bem impressionantes. Um equilíbrio interessante entre ataque e defesa. Como eu tinha até falado rapidinho, o Rodolfo agora confirmou. Se você olhar as escolhas no draft aí do Eagles, das 7, não, ele escolheu 2, 4, 6, 8, 9. Das 9 escolhas, 1, 2, 3, 4, 5, de defesa, 6. Né? De defesa. Se a promessa do ano passado vai se cumprir, não sei, né? Muita gente está falando aí do Jeremy McLean, que é o wide receiver, que tem tudo para explodir esse ano. O McLean, Deshaun Jackson, é um time que, assim, se funcionar, e essa é a minha opinião aí de ataque do Eagles, se você pegar esse time no papel, é o que o Thiago mais ou menos falava do Los Angeles Kings lá quando eu perguntava para ele no final do ano passado. No papel, o time é muito bom, assim. A questão é saber o que né? E contratou um dos melhores linebackers da liga, que é o DeMeco Ryans, né? Que veio do Houston, Texas. Então, o time do Eagles reforçando bem a defesa mesmo. E acho que tudo depende do Michael Vick, né? Se ele tiver com aquela confiança, né? E tudo aquilo que se esperou dele desde a época do Atlanta Falcons, eu acho que o Eagles pode ir longe nessa temporada também. Exato. É o que eu acho também do Eagles. Vai depender muito do Michael Vick, como é que o time vai entrar. O problema ali na temporada passada é que no começo da temporada o time tinha toda aquela áurea em torno de Dream Team, é o melhor time dessa temporada. Aí parece que a coisa desandou e demorou para pegar. Mas, de novo, o Eagles terminou com 8-8. O Giants 9-7 e Cowboys 8-8. Ou seja, era uma vitória a mais ali. O Eagles podia ter ido para os playoffs e assim como o Giants, ou assim como o Cowboys até, poderia ter acontecido, ter ganho ali 2 jogos e chegado até no Super Bowl. E a gente não estaria falando dessa forma aqui. Então, porque essas equipe... coisas acontecem no futebol americano, né? Até porque a gente tem um jogo só nos playoffs, né? E daí a gente já comentou isso aqui, mas tem aquela jogada do Tim Tebow. Você tá falando de Pittsburgh Steelers, de repente vem o Tim Tebow e faz o que ele fez, entende? O fato de a gente ter um jogo só nos playoffs ocasiona esse tipo de situação, né? E se você pegar o final da temporada passada do Eagles, que eles tiveram 4 vitórias seguidas, quer dizer, isso é impressionante, assim, quer dizer, um time que embalou no final, quer dizer, achou ali... realmente demorou pro time engrenar. Exatamente, quer dizer, ele começou
Ganhou na primeira semana, depois quatro derrotas seguidas, até uma derrota pro Buffalo, num jogo com 4 interceptações. Mas o Buffalo tava bem no começo. Tava bem no começo. O Buffalo também chega na metade e desanda. Nossa. Não, só completando aqui sobre o time do Eagles, ano passado mandou 5 jogadores pro Pro Bowl. Então é um time que tem um elenco muito, muito bom, tem várias peças ali que alguns jogadores estrelas em algumas posições, não é um time que pode dar trabalho realmente mesmo. Uhum. Legal. Dallas Cowboys. Vamos falar dos Dallas Cowboys. Esse eu sei que bastante gente gosta. Talvez eu não sei, até no ano passado eles comentaram isso na ESPN. Eu não sei se algum de vocês tem esse número. Qual é o time mais popular aqui no Brasil? Se não é o Dallas Cowboys, acho que é um deles, né? Acho que está entre os mais populares do Brasil. Colts também, eu acho que está entre... Colts também, né? Acho que New England Patriots também, né? Sim. Que tem o nosso casado com a brasileira, então o pessoal já sabe. O Dallas Cowboys, hoje a gente não vai dar tempo da gente falar, mas Dallas Cowboys aí tá na nossa sessão policial. Alguém, por favor, faça o barulho da sirene. Nossa, barulho nessa sessão policial. Dez Bryant. Aliás, se fosse só. Teve mais uns 3 ou 4 aí, né? Não, teve mais uns 3. Eu tenho até uma lista aqui de uns 2. Marshall Lynch foi preso também. Marshall Lynch, eu tirei uma foto com ele, inclusive. Eu posso até postar em algum lugar aí, o pessoal me siga. Olha aí, Rodo, andando só com os malas ruins, hein, Rodo? Rodo Carmo. Eu tirei uma foto com o Marshall Lynch, ele foi preso, né? Você vê, me conheceu, foi pra cadeia. Dez Bryant foi preso. O Elvis Dumervil do Denver Broncos também, então sessão policial da NFL sempre em pauta. E o Vinícius até falou, quantos foram já, Vinícius? Depois do Super Bowl, 18 jogadores foram pra cadeia. Mas o Dallas Cowboys é um daqueles times que a gente sempre fica na dúvida, né? O Dallas Cowboys deveria ser um dos melhores times da NFL, ou tem sempre como ser um dos melhores times da NFL. É um time que atrai muitos olhos, seja de jogadores, seja de técnicos, seja de tudo, porque é um time, né, mega estádio, muita torcida, uma torcida que realmente vai atrás. O Dallas Cowboys adquiriu o Brandon Carr, e a grande aquisição do Dallas Cowboys, na verdade, foi, ou espera-se que seja, no draft, Morris Claiborne, que vai ser o cornerback, porque justamente o Dallas Cowboys, eu tô aqui com alguns números pra gente compartilhar com o pessoal, mas contra o passe foi 23º, então a gente tá falando de uma defesa que precisava aí de apoio, né? Então o Dallas Cowboys adquiriu o Brandon Carr, cornerback, no free agent, né, do Kansas City Chiefs, mas essa questão do Morris Claiborne pode ser o grande ponto aí para a defesa do Cowboys. E a gente tem o nosso querido Tony Romo, né? Tony Romo talvez é o quarterback que é mais mal falado, né? Mas eu acho que é justamente por ele estar num time como o Dallas Cowboys. Eu já acho pelo contrário, eu acho que falo até bem demais dele. Não, então, mas... Nessa semana ele virou o queridinho da imprensa americana. Não, mas é que eu acho que talvez ele é tão, assim, aparece tanto os problemas do Tony Romo justamente porque ele tá no Dallas Cowboys. Mas a gente já comentou aqui, é aquele cara que numa semana decide um jogo e na outra semana decide também pro mal. Uhum. A secundária do Dallas realmente vem forte, né? Tanto pelo Brandon Carr, que foi adquirido pelo free agent, quanto o próprio draft, né? Como falou o Rodo, o Morris Claiborne. Essa é aquela divisão que não tem equipe boba, né? Pois é, e importante lembrar, a gente já falou na hora do Giants, mas até o último jogo o Dallas Cowboys tinha chance. Exatamente. Se tivesse ganho aquele jogo do Giants, a coisa seria diferente, né? Uhum. Pena que foi 31-14 pro Giants, que pena. Pena que não. E para fechar, o Redskins, talvez o time mais falado dessas férias da NFL. Porque o Redskins tinha a escolha número 2 do draft e escolheu o Robert Griffin terceiro. The third, RG3. Muitas pessoas acham que ele vai ser a grande estrela da NFL e não o nosso querido Andrew Luck, que era foi a primeira escolha do draft. Por vários motivos, né? Primeiro porque é um cara, para mim, aí é a minha opinião totalmente aí pessoal, é um cara que tem aquele marketing mais, né,
sabe vender melhor essa imagem, seja no nome, seja nessa questão que a gente acabou de falar, RG3 e tudo mais, mas também é um cara que trabalha melhor, ou fez isso na universidade, trabalha melhor fora do pocket e tudo mais. Motivo até que talvez tenha-se algum receio em torno de contusões e tudo mais que possa vir com o Robert Griffin. Mas o Redskins tende a ser, foi 5-11, tá? Na última temporada, 5 vitórias, 11 derrotas, então muito mal em pontos, em jardas, a defesa também cedendo muitos pontos e tudo mais, mas é um time que vem renovado e deve vir bem melhor e deve criar uma dificuldade nessa divisão para a gente chegar a um campeão, né, dessa divisão. O Redskins com o RG3 e Pierre Garçon, o Santana Moss, Aham. agora com o RG3 pode ter uma season melhor, digamos. Josh Morgan vindo do San Francisco 49ers, wide receiver. Então, você começa a atrair já gente, tá? Você tem um quarterback agora que é confiável, então você começa a atrair pessoas que querem, não, de repente o Josh Morgan vem para, não, agora eu vou fazer a minha festa aqui no Redskins. Então, é aguardar aí por essa divisão que, com certeza, qualquer jogo que você possa ver dessa divisão, né, jogos internos da divisão ou de times dessa divisão, vale muito a pena ser vistos. Uhum. E contratou um bom safety, que é o Brandon Merriweather, que veio do Chicago Bears. Exato. E 2 vezes Pro Bowl, então Redskins foi forçando bem também. E Cedric Griffin também, cornerback, né? O wide receiver que eu falei, o Pierre Garçon, Monsieur Garçon. Monsieur Garçon. E até esse momento... E até fica o convite, desculpa, no Sports of America 3, eu acho, né? A gente até falou, né, sobre o draft, não sei se foi o 3 ou 4, você olha lá no blog, a gente faz aí a comparação do Andrew Luck, do Robert Griffin. Mas diga lá. Não, só para fechar que dia 17 de julho a gente está gravando aqui. Vinícius ou alguém, se tiverem a notícia de hoje, eu não tenho as últimas notícias de hoje, mas o contrato do RG3 não estava assinado ainda, né? Então é interessante aí, essa é uma boa notícia aí pro pessoal também. Então, para quem até acompanha a NFL só nos jogos, né, mas o draft ele também, o pessoal que é draftado também exige contratos que sejam fechados, não é do tipo ganha um cara de graça e bota para jogar. Então o contrato dele não estava assinado. Assim como ontem a gente teve aí uma janela se fechando, várias aí notícias. Vários contratos, né? Matt Ford e nossa, como teve notícia ontem, né, em relação Fez bem Chicago Bears, hein? Pois é. 4 anos, 32 milhões com o Matt Ford. E a gente teve na última semana também, mas a gente vai falar dos times nas próximas semanas, aí a gente já comenta tudo isso também. Drew Brees, mega contrato, bateu todos os recordes, mas enfim, a gente comenta aí nas próximas semanas. Beleza, então agora eu quero que cada comentarista dê a sua classificação, sua previsão na classificação final da NFC East, começando então pelo Rodolfo. Quero que você diga então primeiro, segundo, terceiro e quarto lugares. Ô louco, classificação final? Vamos lá, então, rapidão aqui, deixa eu pensar aqui. Final, eu vou de Eagles, nossa, que difícil. Vou de Eagles, vou de Giants, vou de Redskins e Cowboys. Fala de novo, Eagles, Giants, Redskins e Cowboys. Cowboys. Mas eu acho que vai ser muito próximo, tá? Não, eu também acho, a classificação que eu passar também, para mim claro, vai ser isso, também vai ser diferença de um jogo. Imagina aí como uma AFC West desse ano, tá? Onde o Denver ganhou, mas Chargers, Raiders, todo mundo tinha chance. Isso. Thiago Simões. Bom, eu acho que o Redskins fica em primeiro, o Giants em segundo, Eagles na terceira posição. Quem temos mais mesmo? Cowboys. E o Cowboys, que vai ficar de fora. Alguém vai ter que ficar em último, né? Ô Vinícius, sua classificação? Então vamos lá. Giants em primeiro, Eagles em segundo, Cowboys em terceiro e Redskins em último. É por isso que eu gosto do Vinícius, ele fez exatamente a minha classificação. Giants, Eagles, Dallas e Redskins. Isso é interessante a diferença entre o que vocês fizeram e o que eu coloquei, um pouco do que o Thiago colocou, porque é justamente o ponto de se confia ou não confia no RG3 nesse primeiro ano.
Esse vai ser uma das histórias da temporada, então, pro pessoal, pros ouvintes, é interessante, porque essa diferença que a gente teve aqui de pensamento é justamente o que a gente vai começar a ver em setembro, e é por isso que a NFL é tão legal. E é legal também ver essa cara pode fazer a diferença. Pode ver, ó, eu e o Vinícius concordamos, aí o Rodolfo e o Thiago colocaram algumas diferenças para ver como essa divisão ela é balanceada. Da morte, né? Pois é. É a divisão da morte, eu acho. Então você vai ver em alguns programas que todo mundo vai ser unânime no primeiro colocado. Então, realmente aqui... Mas vamos falar de quarterback. Alguns dos quarterbacks aí mais badalados, então mais comentados. Na opinião de Rodolfo, qual é o melhor quarterback dessa divisão? Eu tenho que falar do Eli Manning. Não tem como. Não tem como. Eu gosto muito do Michael Vick, mas assim, sabe, sem tentar pensar no futuro, eu tenho que falar do Eli Manning. Eu acho que o Eli Manning provou por A mais B, e como eu não tô aqui para prever o futuro e falar dos quarterbacks de hoje, Eli Manning. Thiago Simões, qual é o melhor quarterback da NFC East, na sua opinião? Não tem o que discutir, né, meu caro Lucas? Eli Manning. Beleza. Vinícius? Eli Manning. Bom, eu também vou de Eli Manning, né? Quem aqui tem 2 anéis de campeão? Quem diria isso há 5 anos atrás, hein? Perguntar para 4 pessoas qual é o melhor quarterback daí. Com aquela cara de bocó que ele tem, hein? E agora, pra gente fechar o nosso debate, qual equipe pode ter um desempenho acima do esperado? Rodolfo? Eu já até deixei claro na minha avaliação ali, o Redskins. Certo. Thiago Simões? Redskins. Vinícius? Redskins. Pra mim, Philadelphia Eagles. Bom, e aí fica o convite então para na próxima edição, no Sports of America número 16, a gente analisar uma próxima divisão. Já tem alguma ideia, Rodolfo? Eu vou deixar você escolher a divisão. Você quer falar de quem? É mesmo? É. Vamos continuar então na NFC. Na NFC? Maravilha. Vamos continuar ali, a gente segue ali e depois, ou até não, vamos para AFC e vamos pegar o New England Patriots, aí a gente já fecha já cobrimos o Super Bowl. Maravilha. E aí vamos cruzando com a AFC e NFC. Here's the pitch by Downing, swinging, there's a drive into left center field, that ball is gonna be out of here, it's gone, it's 7:15. Major League Baseball. No beisebol, como o nosso programa é semanal e o mundo do esporte não para, teve até o Jogo das Estrelas, lembra disso? Mas faz tanto tempo, né, o Jogo das Estrelas? 6 dias atrás, não. Isso, né? Isso. Um fato interessante também, né, pessoal, é que os únicos 2 dias do ano que a gente não tem esportes americanos na televisão um dia antes do Jogo das Estrelas e um dia depois do Jogo das Estrelas. E fica aquele limbo, fica aquele vazio na sua vida. Aí você aproveita para ver filme, para ver série, né? Ver a temporada completa de alguma coisa nesse dia. Bom, mas aí no Jogo das Estrelas a Liga Nacional bateu a Liga Americana por 8-0, o pessoal aí criticou o Justin Verlander, eu até coloquei no meu blog lá que eu até achei que ele que encarou o jogo da maneira certa, mas enfim. Só quero comentar rapidinho a notícia de ontem, né? O Joey Votto do Cincinnati Reds, lesionado, vai ficar fora de 3 a 4 semanas, para a alegria do Vinícius do St. Louis Cardinals. E aí agora com essa lesão do Joey Votto, muita gente diz para não se preocupar, que o Reds tem time, mas não é bem assim, né? Porque o Reds tem problemas ofensivos, porque o cara que segura ali é o Joey Votto, né? Ele tem uma média de rebatidas de .342. Depois dele, 291 com Brandon Phillips. Para ter uma ideia, o time como um todo... Abismo, né? Oi? Um abismo, né? Sim, um abismo. E o time como um todo, ele está rebatendo .249. É o 19º. E outro número que eu gosto de ver também, não é só a média de rebatidas, mas é o famoso on-base percentage, né? Que é a quantidade de rebatidas e walks. Porque o Joey Votto também é um cara que consegue atrair bastante walk. Ele tem 66 walks. Isso quer dizer o quê? Que ele é um cara paciente, né? Que ele não vai exageradamente para o swing, sabe escolher os arremessos, e aí com isso vai prolongando os at-bats, com isso alcança a base. O importante no jogo, meu amigo, é alcançar a base. E às vezes a gente esquece que um walk é tão importante quanto uma rebatida simples. E aí numa divisão, então, que o Reds tem problema ofensivo, sim, certo? Mas aí o Vinícius tem que concordar que o Cardinals está faltando um grupo de relievers confiável, né? E o Pirates, apesar de tudo que eu falei no programa passado,
falta aquela mentalidade de pré-playoff, a gente não sabe como é que a equipe vai se comportar, então é uma divisão que vale a pena ficar de olho. Você, Vinícius, aí como torcedor do Reds, como é que você vê aí a ausência do Joey Votto? Tá mais fácil? Mais fácil, um pouquinho mais fácil, né? Mas como você disse, tem o Pittsburgh Pirates aí indo muito bem, mas o Cachorros precisa de arrumar ali o bullpen de rotação titular um pouquinho. Mas eu acho que o Reds ainda vai conseguir ter um bom desempenho com a ausência do Joey Votto, porque tem aquele time com um bullpen forte e que tá confiante, vem de uma varrida em cima do Cardinals. O Reds vai sentir falta, mas eu acho que dá pra levar essas 2 a 3 semanas, né? E a boa notícia pra galera do Reds é o seguinte, porque ele ficando fora de 3 a 4 semanas, vamos dar uma olhadinha rápida aqui nas próximas séries do Reds. Eles enfrentam o Arizona, e, inclusive perderam a primeira, né? Enfrentam depois Milwaukee. O Arizona foi varrido pelo Cubs agora. Enfrentam o Arizona, depois enfrentam o Milwaukee, depois enfrentam o Houston, depois Colorado Rockies, depois Padres. Eles só vão pegar o Pittsburgh, só pedreira. Eles vão pegar o Pittsburgh no dia 3 de agosto. E depois é mais Milwaukee, depois mais Cubs, depois Mets, depois mais Cubs. Ou seja, tem um calendário aí tranquilo. Tranquilo. Então até lá, dá tempo do Joey Votto se recuperar. Vamos ver. E como a gente está marcando aí os recordes de strikeouts, já que eu falei quando o Chris Sale conseguiu 15 strikeouts e o Max Scherzer do Tigers conseguiram 15, o Francisco Liriano, que é o starter do Minnesota Twins, também eliminou 15 rebatedores na sexta-feira. Tá? Então só para a gente manter esse controle aí. Okay? E o Twins perdeu. Exatamente, ele perdeu. Inclusive foi o primeiro arremessador na história a conseguir eliminar 15 arremessadores e sofrer um Grand Slam. Só o Liriano mesmo. Vamos. E viram ontem a recepção do. Viu, Thiago Simões, a recepção do Kevin Youkilis pela nação Red Sox? Não, acabei vendo. Ontem eu tinha acabado de chegar de viagem, tinha tanta coisa pra ficar em dia que ontem eu fiquei apagado nos esportes norte-americanos. O que aconteceu? O Chicago White Sox foi jogar em Boston, né? E pela primeira vez aí o Kevin Youkilis com o uniforme de Chicago. E aí foi muito bonito. O primeiro at-bat dele, tiveram até que parar pro pessoal aplaudir e tal. E ele agradeceu já mandando uma rebatida válida. Aí uns vaiaram, uns aplaudiram, mas foi muito legal. E eu só queria a opinião de vocês rapidinho sobre o debate agora que o Steven Strasburg, desde o começo da temporada a gente sabe que ele seria limitado a 160 entradas, porque ele está se recuperando da cirurgia ano passado. Só que ninguém esperava que o Washington Nationals seria a sensação, né? E muita gente agora com medo de que esse plano sendo mantido, de limitar o Strasburg a 160 entradas, então mais ou menos no começo de setembro, ele não arremessaria mais. Então, na opinião de vocês, como é que vocês veem isso aí? Eu acho que... Opa, desculpa. Não, pode mandar primeiro. Não, eu acho o seguinte, rapidinho a minha opinião. Eu acho que a partir do momento que você, num esporte como o beisebol, assim como outros esportes, mas esporte como o beisebol, numa posição dessa que você realmente precisa do jogador e precisa que ele esteja bem, e você define isso por um motivo ou por outro, então se chega a esse número, que pode ser meio chutado, até a imprensa comentou isso, né? Da onde se chega a esse número. Mas eu digo. Não, mas o fato é o seguinte, Lucas, seja por um motivo ou por outro, o jogador tem que vir primeiro, né? Eu acho isso. A minha opinião. Assim. Não, concordo. A minha posição também é essa. Fala, Vinícius. Eu também acho que o jogador tem que vir primeiro, mas o Washington Nationals nunca teve uma temporada de playoff e tirando o Strasburg da rotação seria um estrago enorme. É só um dado aqui. O Strasburg é o jogador que menos tem entradas na rotação titular do Washington Nationals, que é composta por 5 jogadores, mas o Detweiler entrou só depois. Então, entre Edwin Jackson, Zimmerman, Gil Gonzalez e Strasburg, ele é o que menos arremessou. E o bullpen do Nationals é bom, né? Tem 4 jogadores no ERA na faixa de 1, então dá para limitar ele a 5, 6 innings por jogo, mas tirar ele totalmente eu acho loucura. Eu acho que não compensa. O problema aí é o seguinte, até o Rodolfo falou, no Nodex tirou esse número, né? Por exemplo, em 2010 ele arremessou 123 entradas.
E aí, então, o GM, o Mike Rizzo, colocou mais 30% em cima. E aí deu quase 160. É claro que isso é variável, vai ser entre 160 e 170. Então seria... Não, mas eu digo, mas não há nenhuma regra do tipo, por que se colocou 30% nesse Não, caso? não, aí poderia ser variável, 20%, 30%. Né? Mas isso aí é o seguinte, né? Isso é tudo baseado em estudos. Pesquisadores aí do American Sports Medicine Institute, em Birmingham, no Alabama, não a inglesa, fizeram estudos, por exemplo, que arremessadores jovens, sobre certa carga de arremesso, por exemplo, que arremessaram mais de 100 entradas por ano, ou mais de 80 arremessos por performance, aumentavam em 3 vezes a chance de uma lesão. Pois é, então, e esse até foi um assunto bastante comentado aí, né, pela imprensa nas últimas semanas e tudo mais, até no nosso querido podcast lá no Baseball Today, eles comentaram bastante sobre isso. A questão é da lesão, né, então você perde um jogador desse, sabe Deus por quanto tempo daí. Lembrando que ele tem 24 anos só, né, ele é muito jovem ainda, e tem um tempo aí de carreira absurdo, né, de manter essa média que ele tá tendo esse ano, e pode ser... eu acho que o Nationals não pode se preocupar só com a temporada. Não é porque que é a temporada, talvez, do Nationals, que eu não sei se um jogador só vai fazer com que o Nationals chegue à World Series, né? Eu não sei a opinião de vocês. Eu acho que não é só ele que vai levar um time à World Series. Porém, ele é um jogador essencial para a equipe. A pergunta é assim, quer dizer, Strasburg vai fazer falta para uma corrida pós-temporada? É claro que vai. Mas isso é garantia que o time vai se dar bem na pós-temporada? Claro que não. Então é você meio trocar o certo pelo duvidoso, né? Como dizia minha avó. O Nationals está com quantos pontos na frente da divisão? Tem que estar com 4 vitórias a mais? 2 jogos e meio na frente do Braves. Caiu, né? Porque na semana passada tinha 4, né? Porque o Braves fez 7 vitórias seguidas, então... o Braves tá embaladérrimo. Então, esse é um outro problema. Você pega um Braves que tá vindo embalado e que pode tirar essa primeira posição, já que basicamente queimou a gordura que tinha, né? É que a gente pode chamar de gordura 4 jogos na frente, né? Eu não sei não, viu? Eu acho que tem que segurar a onda. É claro que a emoção pesa muito nessa hora, a torcida pesa muito, mas o time tem que ser mais racional nesse caso, eu acho. O Vinícius até colocou assim, então limita o cara a 5 entradas, tá? Mas o complicado, Vinícius, não é só o jogo, mas é toda a rotina pré-jogo, rotina pré-jogo, que é muito puxada, né? Então, aquecimento e tal, né? Então tem tudo isso. Mas pelo jeito aqui a maioria concorda, então, que o National está tendo a decisão correta. The top 5. No quinto lugar, de volta ao top 5, o Cincinnati Reds, sem o Joey Vaughn, eu sei, né? Vai ser difícil ficar no top 5. A boa notícia, como eu falei, o calendário mamata, né, que vem por aí, mas a varrida em cima do Cardinals. Do Cardinals fez o time colocar o Reds de volta. E o Pirates, né? Já falei, o Pirates tá quase lá, tá quase ali. Em quarto lugar, aí ficou igualzinho semana passada, o Washington Nationals em quarto lugar. Em terceiro lugar, o Angels, para minha alegria, porque eu venho botando o Angels há 2 semanas em terceiro lugar e a imprensa americana nunca colocava. Agora, essa semana, quando eu vi os vários Power Rankings que eu vejo por aí, todo mundo botou o Angels em terceiro. Quer dizer, todo mundo não, é a grande maioria, né? Aí aquele leve sorriso de satisfação, né? Em segundo lugar, o Texas Rangers. Em primeiro lugar ainda, o Yankees, para a alegria da nação Yankee. Mas deixa eu falar um númerozinho. 39 jogos seguidos que os Yankees marcam 3 corridas ou mais. O recorde anterior estava na época que jogavam Babe Ruth e Lou Gehrig. Que é o meu ídolo máximo na história do esporte, é o Lou Gehrig. Eu tenho a foto dele aqui no meu painel. Sou fã do... Quer dizer, então quando o Yankees bate um recorde da franquia, a gente arregala o olho, né? Porque... E a força do Yankees está principalmente nos home runs. É o time que mais rebate home runs na American League. Exatamente. Agora, sabe qual foi o time que mais marcou corrida no mês de julho? Qual? Tigers. Por incrível que pareça. Engraçado que a gente acompanha assim, as notícias, os jogos parece que a gente tem algumas falsas impressões, assim, né?
Os números não falam tudo. Bom, amigos, então ficou assim o top 5. Reds, Nationals, Angels, Rangers e Yankees. Alguma consideração, alguma crítica, alguma sugestão? Não vai falar do Cardinals. Não vai falar do Cardinals. Eu não vou falar do Cardinals, mas... Não. Eu vou editar se tu falar do Cardinals. Falar do Dodgers aqui. Falar do Dodgers, né? O Dodgers anotou apenas 6 home runs no mês de junho. Teve um mês péssimo ofensivamente. Tá voltando aos poucos ainda, mas o San Francisco Giants assumiu a liderança na National League West. Tá a 2 jogos na frente, então o Dodgers, se não abrir o olho, esse ataque não voltar a funcionar, vai ficar para trás dessa divisão. É verdade. Sem Cardinals. Sem Cardinals. The inbounds pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win it! They win it! Set the Cleveland Cavaliers! NBA. Vinícius, já que você não pode falar do Cardinals, mas você pode falar das notícias e dos destaques da semana no basquete americano. Vamos lá? Vamos lá. Vamos falar do mercado de free agents da NBA. Foi uma semana bem movimentada. Tivemos várias contratações dos times se reforçando bastante. E as últimas notícias aqui são que o Los Angeles Clippers contratou o veterano Grant Hill. Fontes dizem que o contrato é por uma temporada, mas ainda não é um acerto oficial, mas deve ser por um ano mesmo. Ele já tem 39 anos e não deve assinar um contrato longo. O Clippers se reforçando muito bem, já contratou nessa oficina o Jamal Crawford, o Amarodo, agora aí com o Grant Hill, então é um time que vai dar bastante trabalho na temporada regular. Então a gente teve o Dallas Mavericks contratando o O.J. Mayo, que é uma promessa alarmadora aí. O Dallas Mavericks reforçando muito bem depois que algumas peças foram embora, inclusive Jason Terry e o Jason Kidd também contratou na última semana Elton Brand, Chris Kenyon, O.J. Mayo também, então está se reforçando muito bem o Dallas Mavericks. Também tivemos algumas contratações de menos importância, mas o que teve de mais importante nessa semana foi isso mesmo. E como é que tá a questão? Quiseram levantar uma polêmica aí do Carmelo Anthony falando do Jeremy Lin. O que vocês acharam dessa história, inclusive, Vinícius? Sim, esse negócio do Jeremy Lin tá meio que assim, né? O New York Knicks contratou o Raymond Felton e o Pablo Prigioni também. O Jason Kidd, sabendo que a oferta que o Houston Rockets fez pro Lin era muito difícil de cobrir, né? O Lin não vale... Jason Kidd, que aliás, cadê aí, Thiago, Vinícius, cadê a Sirene? Temos a Sirene? Tem Chilindró. Chilindró pro Jason Kidd também, né? Já vai. Vai falando aí. Porra, mas essa nossa brincadeira. Você vê, o pessoal, os ouvintes veem que a nossa, né, o nosso profissionalismo aqui não é aquele desejado, né? Pede a Sirene, tem que aparecer a Sirene. Não, mas enquanto chega a viatura do Thiago Simões, o Vinícius, me diz se não tem alguma coisa errada aqui. Jeremy Lin, 25 milhões, 3 anos, certo? Sim. E quase... Aí, opa! Sujou. Você vê o timing perfeito, né, no Sports of America. Começa a falar de Jeremy Lin. Não, nada mais fundamental no programa de esporte do que o timing, né? Pois é. Então, olha só. Jeremy Lin, 25 milhões por 3 anos, quase 15 milhões no terceiro ano, certo? Roy Hibbert, 58 milhões para 4 anos. Brook Lopes, 60 milhões, 4 anos. Nicolas Batum, nem sei como é que fala o nome dele, 46 milhões para 4 anos. Omer Azik, 25 milhões por 3 anos. Mó loucura da história essa aí. Pois é, você falou do Brook Lopes, qual é o valor dele? 60 milhões, 4 anos? Brook Lopes, 60 milhões, 4 anos. Mas e aí, como é que você vai falar alguma coisa do contrato? Não, eu quero que vocês percebam os nomes. Do Drew Brees, por exemplo. Então, eu quero que você perceba os nomes que eu falei. Os nomes que eu falei e os valores que eu falei. Tem alguma coisa errada aqui, né? Sim, e você esqueceu que você tá também. O JaVale McGee, 5 anos, 50 milhões. Nossa. Então, os big men estão muito super valorizados. Overpaid, né, que eles falam nos Estados Unidos. Não merece estudo. Vamos ter outra crise daqui a alguns anos. Pois mas, Vinícius, um dos impasses aí nessa quase greve que aconteceu não era justamente o mercado inflacionado?
E o Amarasik, 25 milhões 3 anos, Magui, 50 milhões, isso não vale nunca, então vamos ter outra crise, não serviu de nada, os clubes não aprenderam a lição do lockout, vai acontecer de novo. Essa sirene agora são para os donos de equipe, é isso, Thiago? Isso. É isso mesmo. O Thiago não tá nem mais ouvindo já o programa. Ele só solta agora aleatoriamente ali. É. Não, mas o mercado da NBA é completamente despirocado, né? Completamente. A gente acabamos de falar na NFL, vamos falar do Drew Brees, foi 100 milhões por 5 anos. Pois Drew é. Brees. Sim, Mó exatamente. contrato da Brees. história. Não, e é o Drew Brees. Não é o Brook Lopes. É. Então, e se não me engano, o Blake Griffin assinou um contrato de 95 milhões. Olha só. Nossa. Então, é loucura mesmo. E só pra não deixar passar aqui, que nessa semana o argentino Luiz Scola foi dispensado do Houston Rockets e o Phoenix Suns assinou com ele. Pivô de 32 anos. Scola Excelente joga muito, reforço pro Suns. Joga Bola muito. pra mim, nossa, pelo amor de Deus. E o Prigioni também, meu. Eu acho que, por mais que o Jason Kidd vai ser titular do time, né? Mas o Prigioni é uma excelente reserva e o Knicks já falou que não vai cobrir a proposta do Houston Rockets. O que eu achei. O Jeremy Lin, né? O que eu achei correto. O New York Knicks agora com um asilo, né? Porque a gente tem o Jason Kidd com 38 anos, o Prigioni com 35, Marcus Camby, Kurt Thomas, então só jogadores mas o bastante... Jason Kidd tá velho, mas é correria ainda vai pra prisão e tal. Vai pra cadeia, vida louca ainda, né? Olha aí, ó. Tá louco, velho. Eu não sei. O Thiago Simões está gravando direto do Bronx, né? Tá lá no Bronx. Mas eu achei que a questão do Knicks aí, do Jeremy Lin, a gente já comentou isso antes, vocês já ouviram minha opinião, os ouvintes também, assim, o Jeremy Lin pra mim é um cara que pode ser um grande jogador ainda. Só isso. Sim, pra mim não vale. O Jeremy Lin que vai assinar com o Houston Rockets, se não me engano, 3 anos, 25 milhões de dólares. Agora, o Houston Rockets que tá com o armador brasileiro Scott Machado jogando na Summer League, então o Scott Machado, quem sabe, pode aparecer no time principal do Houston Rockets na próxima temporada. O Jeremy Lin pra mim é um Tim Tebow piorado. Eu também acho. Não vale a pena. Acho um cara muito esperto. Até não sei se o Rodolfo ouviu, mas o pessoal do First Take comentando o estrelismo dele, que não quis jogar, porque na verdade quando o Dwayne Wade jogou muito mais em uma situação complicada de saúde do que ele. No caso, e sem falar nada, né? Isso que foi mais legal que eu achei do Dwayne Wade. A gente nem sabia, a gente tinha impressão. Nem sabia, né? Exatamente. Então o pessoal comentando que ele foi meio donzela, que ele tem muita noção do valor dele de mercado, talvez não em quadra, mas de mercado, né? Mas olha só, Lucas, se o Magui vale 50 milhões, o Asig vale 50 milhões, o Lin não vale pelo menos 25? Mas aí que tá, o cara jogou 25 partidas, cara. Mas você tá pagando... O Asig joga 3 minutos por jogo. Não, O problema do Jeremy Lin, a única coisa que eu acho que, assim, ninguém sabe. É a única coisa que eu acho em relação ao Jeremy Lin, assim, ninguém sabe. Não que outros jogadores e tal, mas assim, em relação a ele, assim, sem contar nada fora ele, assim, ninguém sabe. Mas aí que tá, assim como ele sabe o valor de mercado dele, o Houston Rockets também sabe qual é o valor de mercado dele. Sim. Então, quer dizer, não é só o produto em quadra que você coloca, né? Sim, não, exato, falou tudo. Não, e o Rockets precisa de um armador. O Kyle Lowry foi pra Toronto, o Dragic foi pra Phoenix, então se o Houston Rockets não fizer essa oferta pro Lin, ficaria sem armador pra temporada. Não tinha ninguém, então, justamente. Então, só pra não deixar passar do Houston Rockets aqui, foi o time que mais trocou jogadores nessa off-season e contratou até aqui 8 jogadores e 1, 2, 3, 4, 5 e 6 jogadores saíram. Então, 8 jogadores entraram e 6 saindo, e isso tirando os novatos, né, que foi o Scott Machado, não, que foram mais 2 novatos. Então, o Houston Rockets aí trocando um time inteiro nessa off-season e esperança de um time competitivo para a próxima temporada. E a última notícia agora do Jeremy Lin é que realmente o Knicks não vai tentar, quando você ouvir isso já vai ter acabado o prazo, provavelmente, né? Mas que o Knicks não vai tentar bancar a oferta do Houston Rockets, né? O que fazem porque até agora era um rumor, né? Inclusive o próprio Stephen A. Smith que tinha trazido essa notícia no final de semana, né? Isso. E ninguém vai falar do Dwight Howard que o boato agora é Lakers, é isso, Vinícius?
Que chato Cada essa história, dia- né? História cada chata. dia cada dia tem um boato novo, né? Agora a novela da vez é que o Eu- Dwight Howard vai pro Los Angeles Lakers. Eu até depois eu vou escrever um artigo para botar no meu blog lá, que a questão do Dwight Howard, por exemplo, quando ele queria ir pro Brooklyn Nets, não tem nada a ver com basquete. E o Lakers a mesma coisa. Quer dizer, ele não tem nada a ver com basquete. Ele quer ser o cara legal numa cidade legal, entendeu? Mas eu acho que ele tá desvalorizando ele, né? Porque com esse mimimi todo dele, eu acho que os torcedores já estão de saco cheio disso já, né? A imagem dele fica prejudicada. O Vinícius falou tudo agora, porque pra mim tinha tudo pra ser ele é um excelente jogador, mas tinha tudo pra ser mais ainda do que ele é, né? Se não fosse esse mimimi dele aí, pra saber pra onde ele vai jogar, o que ele vai Começou fazer já na quando vida ele dele. começou de mimimi demais em Orlando já, né? Que queria um time vencedor e tudo mais, aí começou a falar demais já. Agora, pra completar essa historinha aí de quero agora pra cá, não deu, agora quero ir pra lá. Putz, chato. Todo como mundo já dizem, né? A gente tem 2 ouvidos e uma boca só, a gente tem que escutar mais e falar menos. todo mundo disse que o problema foi quando ele disse, né, que ia ficar mais um ano em Orlando. Se ele não tivesse feito essa opção, estaria muito mais tranquilo, né? Sim, Ele mesmo se amarrou, né? O Howard, que o contrato dele termina na próxima temporada, e o Los Lakers que trouxe recentemente o ala pivô Antoine Jameson, então se reforçando bem o garrafão. O rumor da vez é que ele iria pro Lakers, o Andrew Bynum iria pro Cleveland, o Varejão iria pro Orlando, e é uma loucura toda que eu acho que isso não vai acontecer. Para mim, o provável destino do Howard vai ser Brooklyn Nets mesmo, que ele quer ir para lá e ele quer aparecer acima de tudo, mas acho que ele vai pros Nets. Eu acho que ele quer hang out with the boys. Ele quer passear com a rapaziada. E... Bom, em todo caso, eu tô muito na expectativa para essa nova temporada da NBA, cara. Porque é tanta mudança, não vejo a hora de começar. E aí sim, aí voltamos com o top 5 da NBA e aquilo tudo. Também, já estamos na metade de julho. Daqui a pouco... A temporada NBA começa dia 30 de outubro, então são 2, 3 meses. Então. Pois é. Vocês não vão falar de Brasil e Estados Unidos, não? Opa! O jogo começou, o Brasil foi bem, terminou e acabou do mesmo jeito que a gente já esperava. Então, é isso aí. Fora Marcelinho Machado. Começou com um distúrbio na força, mas depois... Obama lá de moleta, curtindo o jogo. Fora Marcelinho Machado. Dando kiss cam lá com a Michelle. Kiss cam. Puta merda. Tem um dado... E tem um dado interessante do jogo aqui, que o Brasil no primeiro quarto venceu por 27-17, uma defesa muito forte, um ataque rápido e competente, mas no segundo quarto entrou o Raulzinho, o Brasil cometeu 12 turnovers apenas no segundo quarto, em 10 minutos cometeu 12 turnovers, Estados Unidos venceu esse quarto por 20-5, aí o jogo ficou na mão dos americanos. O Brasil no jogo inteiro cometeu 26 turnovers, então... Isso nas Olimpíadas não pode acontecer de jeito nenhum. Amigo, se eu fosse Estados Unidos, eu fazia igual Muhammad Ali contra George Foreman. Esperava o Foreman cansar, depois dava uma porrada só e... É mais ou menos, deixa os caras correr, aí a gente vê o que eles podem, o que eles não podem, e depois a gente ajeita a casa e manda ver. O Marcelinho Huertas, que foi bastante elogiado nos Estados Unidos, teve uma atuação brilhante. 12 assistências, o time dos Estados Unidos inteiro deu 10 assistências e o Huertas deu 12. Up across the line, splitting the defense, score! What a play by Mario Lemieux. NHL. Thiago Simões, já que estamos falando aí em mercado e tudo mais, e lembramos da quase greve da NBA, como é que anda a situação da NHL? Como é que anda o acordo? Ou a falta de... Complicado, muito complicado. Foi até interessante porque sábado eu ia viajar logo cedo e nas últimas badaladas da sexta-feira, eis que surge as propostas colocadas na mesa da NHL, né? A gente sabe que a NHL está novamente se reunindo com a Liga dos Jogadores, o Sindicato dos Jogadores de Hóquei, porque dia 15 de setembro acaba o contrato atual, né, que prevê alguns pontos de divisão de dinheiro, né, e alguns pontos de contratos, que eu vou falar daqui a pouquinho.
E eles colocaram aí na mesa 5 propostas principais aí para que os jogadores aprovem. Vou falar um pouquinho delas, né? A primeira é a diminuição de 57% para 46% na participação dos lucros entre os jogadores, ou seja, no final de cada temporada, tudo que é arrecadado pela liga com relação a ingressos, souvenirs, merchandise, contratos de televisão, é dividido entre a liga e os jogadores, né? Atualmente, esse valor se encontra na casa de 57% e a liga quer que esse montante caia para 46%. O que vocês acham? É muita diferença. É muita diferença, justamente. E vai ser difícil, na minha opinião, que Chegar os a um jogadores acordo, né? Fácil, aceitem isso. Não sei qual é a opinião de vocês aí sobre isso. O último lockout que teve foi em conta disso também, né? Foi exatamente esse, foi um dos principais fatores, né? A segunda proposta aí, feita pela NHL é de que um jogador terá que cumprir pelo menos 10 temporadas para se tornar um agente restrito. O que seria um agente restrito? Após o término do contrato dele, ele não tem vínculo nenhum mais com aquela equipe e pode assinar um acordo com qualquer outro time da liga, sem depender da última equipe dele. 10 anos, ou seja, para um jogador que comece, que geralmente o draftado tem que ser acima de 17 anos, ou seja, ele só vai poder se tornar um jogador restrito com 28 anos. É uma idade muito avançada, ou seja, o jogador perde muito do seu livre arbítrio, né? Para poder começar a testar o mercado, né? Isso mesmo. Pois é. Não sei se, eu penso que os jogadores vão perder muito com relação a isso. O outro fator interessante, que é mais um para prevenir as equipes, né? Até agora você viu, né? Vamos entrar na terceira proposta, até agora nada positivo para os jogadores. Que o contrato máximo entre uma franquia e um jogador será de 5 anos. Ou seja, péssimo para um time e péssimo para um jogador, né? Só que é interessante isso, né? Porque para ele ser um agente restrito, ele precisa de 10 anos, né? Aí tem um fato interessante aí, né? Porque para ele ser um jogador restrito, ele tem que ter 10 anos, mas ele só pode assinar um contrato máximo de 5. Então existe uma incoerência aí que a liga vai ter que se explicar. Ou seja, o segundo contrato vai ser uma droga. Né? Gary Bettman, por favor, se pronuncie, né? Eu acho que é interessante isso, porque a gente não vai ver, até a gente comentou no Sports of America 14, que a gente falou sobre esses contratos milionários, a gente viu aí o Paris e o Sutter assinando 12 anos, o Sidney Crosby assinando mais de 10 anos, ou seja, é interessante esse ponto para o fã, né, o fã de esporte, né? Eu acho que ainda é muito complicado. O outro ponto, que é o fim da arbitrariedade salarial, né? Outro ponto que prejudica demais um time, vou explicar rapidamente o que seria isso. O jogador, ele é irrestrito, que é o que a gente explicou agora, né? Que ele não tem vínculo nenhum com o time após o término do contrato. E o jogador restrito, né? Que é o que acontece com o jogador restrito. Ele não pode, ele pode aceitar proposta de outras equipes, mas essa proposta pode ser igualada pela equipe que ele atua atualmente. Se a equipe que tem os direitos dele resolver não aceitar equiparar essa proposta que ele recebeu, tudo bem, ele vai para outro time, como o caso que está acontecendo com o com o Lin, né? Que vai para o Houston. O Houston Rockets fez uma proposta para ele. Não. Desculpa. O Knicks não vai cobrir, então ele vai para lá sem nenhum problema. Seja, isso é a coisa mais normal que tem na NBA. E a NHL querendo. E o que acontece? Geralmente, essa arbitrariedade salarial, o que acontece? Um time vai lá, o time atual dele faz uma proposta e ele fala assim, desculpa, mas eu tô valendo mais do que isso, né? E aí o time fala, não, eu acho que você vale menos. Ou seja, quem decide o valor que ele vai ganhar é a liga. Então essa seria a arbitrariedade salarial. Acabando com isso, o jogador perde o seu direito de achar o quanto ele vale, né? Ou seja, ele vai aceitar ficar na equipe ou não.
né? Esse é um outro ponto. Agora, a quinta proposta que foi feita aí pela Liga é de que um contrato de um novato, né? Um cara que acabou de ser draftado, um atleta que acabou de ser draftado, ele terá que cumprir um contrato de 5 anos e não mais de 3 anos. É uma outra proposta que defende as equipes. Mas calma aí, o draftado rookie, ele entra com um contrato de 5 anos, certo? Seria aquele entry level. E não 3, mas qual seria a diferença dele fazer 3 ou 5 se ele não pode ser um free agent daí, no caso? São coisas separadas, né? Pode acabar passando uma, mas eles não a passaram outra. esses 5 para igualar justamente o outro, né? Fazer 2 desses para chegar a 10, né? 10 anos aí. Exatamente isso. Seria exatamente essa A ideia, esse né? pensamento, né? Acabaram os 5 anos, ele assina mais 5 e cumpre os 10 e pode fazer o que ele quiser da vida dele, né? Porque no caso, se aquilo passar, isso pouca diferença faz, né? Isso é verdade. Mas essa quinta proposta de passar para 5, de 3 para 5 anos, o primeiro contrato de um jogador profissional, é exatamente para defender, proteger uma equipe, né? A gente vê aí jogadores que nem o John Tavares, que assinou um contrato milionário aí acabando os seus 3 anos de contrato de entry level, de primeiro contrato, já está assinando um contrato fantástico com o New York Islanders. A gente tem o Evander Kane no Winnipeg Jets, que vai fazer um contrato parecido com o time canadense. Então é exatamente para a gente ter uma ideia do que vai acontecer com esses contratos. Até agora a gente teve alguns jogadores se pronunciando sobre isso, né? Muitos jogadores falando que é uma decisão até hipócrita da NHL falando disso, né? Pois desculpa, não, eu não quero que tu desvie o seguinte, o sindicato já tem aí alguma contraproposta, alguma coisa, como é que é? Então, provavelmente deve ter, a gente tem que entender uma coisa, né? Já ocorreram 4 reuniões entre a diretoria da NHL e o sindicato dos jogadores. A gente tem que lembrar que quem comanda esse sindicato dos jogadores é um advogado chamado Donald Fair. Ele foi responsável pela única greve que a gente teve, a última greve que a gente teve no beisebol, foi ele que chefiou, né, os jogadores para que ocorresse essa greve no beisebol. Então ele é um cara durão, né? E nessas 4 reuniões, com certeza já teve uma conversa entre os atletas, o posicionamento dos atletas referente a essas propostas. Porém, não foi publicado nada de oficial por parte dos jogadores. Ainda tudo está ali guardado a 7 chaves, o que os jogadores pensam, né? Mas como a NHL já divulgou essas propostas, já começou alguns burburinhos entre jogadores de que essa proposta é ridícula, estão tratando eles como crianças, de que é uma proposta hipócrita. Então, eu acho que é o início de uma guerra, tá? Se hoje, eu até fiz um post hoje, se hoje a minha opinião referente à greve é que nós teremos uma greve, tá? Infelizmente, nós teremos uma greve e muito semelhante com o que ocorreu ano passado com a NBA, né? Porque a gente tem que colocar esse quadro na parede. Por quê? Os times não perdem muito, não estão muito preocupados com ingressos, né? E você tendo uma temporada começando em janeiro, né? Até porque vai ter o início com o Winter Classic que a gente tem em Detroit entre o Toronto Maple Leafs e o Detroit Red Wings, vai ser um evento fenomenal do hockey. Então vai gerar um hype estrondoso da mesma forma que aconteceu na NBA. Então, assim, quanto mais adiar, mais os jogadores vão perder. Porque a Liga não está preocupada com os 3 primeiros meses de temporada. Eles têm uma visão aí de que os 3 primeiros meses de temporada não foram preocupantes para a NBA, né? Por mais que foi uma temporada até estranha de basquete, até a gente comentou nos casts anteriores, né? Então, a Liga tá com as cartas na mão. Agora vamos ver até que ponto os jogadores vão aceitar ou não. Eu acho que nas próximas semanas a gente vai ter aí essas propostas por parte dos jogadores sendo divulgadas publicamente. A próxima reunião agora nessa quarta-feira, né? Aí a cartada agora com o Donald Fair, né? Isso mesmo. O Donald Fair já está desde a primeira reunião comandando os jogadores, mas vamos ver aí o que vai acontecer. Até o dia 15 de setembro, que é quando expira
o contrato, tem muita coisa para acontecer, pessoal. Uhum. Ô, Thiago Simões, me tira uma dúvida rapidinha. O New York Islanders joga no Nassau County, né? Que é o... Fica lá meu Deus do céu, fica lá na praia. Long Island? Long Island. Que é Long Island, que é considerada a pior arena do hockey, né? É E mesmo? aí agora nós temos o Brooklyn Nets. É verdade. Então teremos um Brooklyn Islanders. Eu creio que não. Não agora. Eu acho que existe uma possibilidade de a gente ter um novo time em Nova York. Essa possibilidade é latente e não sei se para agora. Talvez para daqui uns 2 anos, até para eles. Eu acho que a NHL, né, que como as outras ligas, se eu fosse Gary Bettman, a ideologia, o conceito da NHL expandiu os horizontes. A gente teve isso depois que o time foi para o deserto, né? Foi fundado alguns times no deserto. Então, talvez seja a hora de fortalecer um pouco mais os grandes centros, né? A gente teve agora aí a Califórnia recebendo mais um título. A gente sabe o sucesso estrondoso que teve aí o Los Angeles Kings sendo campeão. Quem sabe isso não se torna uma galinha dos ovos dourados aí para o Gary Bettman, porque abrindo essa arena em Nova York, né, no Brooklyn, eu acredito que a gente possa ter uma nova equipe, não Sim. o Islanders mudando para lá. Essa é a Porque a preocupação deles era que a base dos fãs ia ficar um pouco deslocada, né? Se fosse jogar realmente lá. Mas dizem que o Bettman ficou meio admirado quando ele foi visitar lá a nova arena, né? Diz que é lindo. Mas também a arena ela foi pensada para o basquete, né? Então diz que a posição das cadeiras foi pensada para a quadra de basquete. Ele foi otimizado para o jogo de basquete mesmo, né? Eu acho que assim, o Bettman tem um trunfo na manga aí que é deixar a NBA, o Brooklyn Nets acontecer, né? Ver o que vai acontecer com o time do Brooklyn Nets, se vai ter toda essa reviravolta que a NBA tá acreditando, se vai gerar uma repercussão grande. E aí eu acho que aí eles vão pensar e ver se vale a pena fazer um time aí, mas existem outras cidades que estão na frente aí, como Seattle, a gente tem o Quebec, a cidade de Quebec, no Canadá, que pode voltar, então tem muita história aí para acontecer. Mas o CEO do Nets e do Barclays Center, né, que é a nova arena, tá interessado. Imagina se não, né? Com certeza. Bom, na semana que vem, vamos ver se a gente tem boas notícias aí em relação a esse impasse aí no hockey, porque a gente quer ver o puck no gelo esse ano, né? Por favor. Com certeza. A gente vai ter mais informações. Come on, baby. You can do it on this end of the speedway. Come off the board and get up alongside of him. Half a mile Here to he go. comes. Here he comes. Who's going to get off? Here he comes. Here he comes. He's got him this time. It's going to be a drag race. Wow! They touch! Kramer even got him! NASCAR. Rodolfo e na NASCAR. Olha o barulhinho do asfalto aí. Olha o carrinho, vamos lá. Na NASCAR ninguém é preso, né? Engraçado isso. Mas o cara só é pego no antidoping, mas cadeia não dá, né? Fora isso, nada, né? É porque o pessoal do Sul, o pessoal mais, né? O pessoal tá acostumado a dirigir bêbado, né, cara? No Sul, o pessoal tá acostumado a dirigir. Vamos lá, Rodolfo, os destaques aí da NASCAR dessa semana. Na verdade, até gostaria que o pessoal desse um feedback aí, Lucas. A partir de hoje eu vou tentar trazer um pouquinho mais de notícias e falar um pouco mais dos pilotos ainda, assim, mas falar numa abrangência um pouco maior para tentar ajudar o pessoal até a entender um pouco da NASCAR, né, Lucas? Acho que vale a pena, né? Quando a gente fala aí muito de só o top 5. Isso é um carro? Isso é um liquidificador. Esse. Ou é o carrinho da NASCAR do Thiago Simões, ou ele tá tomando suco. Eu vou pegar aqui um carrinho aqui, o meu carrinho aqui do Matt Kenseth, inclusive. Vamos ver se faz barulho. Meu, aqui a escala 1.24 aqui, o carro 17 DeWalt. Rodolfo, você tem um carro do Matt Kenseth e não me deu esse carro de presente ainda, cara? 1.24 a escala dele, é bonito, cara. Bonito. Claro. Vou tirar uma foto pra te mandar. Uma foto. Você pode pegar essa sua foto e enrolar e, enfim, né? Postar no meu blog. Melhor. Então, mas aí eu até peço um feedback pro pessoal.
lá no @esportesamericabr sobre se esse formato fica legal, como é que vocês preferem. Mas essa semana a gente teve a corrida, a Lennox Industrial Tools, em London, New Hampshire. É uma pista que eu gosto bastante. O Lucas falou que gosta também, né, Lucas? Dessa Gosto pista. muito. Eu gosto muita das gente pistas tradicionais. muita gente não gosta. Ela é uma daqueles. Inclusive o Sérgio Lago comentou um oval. É. Tem uns ovais que não são bem ovais, mas esse é um daqueles oval. Destaques, assim, até em relação à transmissão dessa semana e à corrida mesmo. Primeiro eu queria até deixar uma questão em relação à transmissão da Fox Sports, que no sábado a gente teve um narrador, que eu não vou lembrar o nome, eu nem quis puxar o nome dele aqui para trazer, mas assim, que não conhece NASCAR, não sabe o que está fazendo, e a Fox Sports não está dando a opção da gente ouvir em inglês. Isso é um problema para mim, pelo seguinte, quando eu vou ouvir ver hockey, por exemplo, eu gosto de ouvir o Thiago Simões, olha a propaganda aqui. Quando eu vejo beisebol, por exemplo, ou até na NFL, apesar de eu gostar muito de alguns narradores americanos, eu acho que a transmissão do Paulo Antunes, lá do pessoal, é muito boa, e eles conhecem, e eles falam sobre o esporte. Eu acho que o importante, na verdade, não é nem aquela questão de conhece e tudo mais, é falar sobre o esporte, ao invés de ficar toda hora comentando de alguma outra coisa, assim. Então essa é a parte ruim que eu achei dessa transmissão, desse final de semana. Rodolfo, eu te confesso que a transmissão da Nationwide, eu vi os primeiros 5 minutos e fui fazer outra coisa. Pois é, muito ruim, porque né? eu não consegui, porque ele transformou o Cole Whitt em Cole White e outras coisas assim. Exato, Cassie Kane, né? Então, assim. não, sem condições. Não foi legal, não foi interessante, então assim, que a Fox Sports provavelmente não vai nos ouvir, mas que a gente consiga criar... Queremos áudio original. Queremos áudio original, ou que eu até mandei um e-mail para eles questionando isso, ou que os narradores realmente falem da corrida, o que é interessante, assim, né? E Exatamente. saibam do que eles estão falando, assim, isso é muito importante. Em relação à corrida, a Casey Kane ganhou a prova da Sprint Cup no domingo. O Casey Kane agora tem 2 vitórias e está praticamente do Chase, é o 12º colocado, entraria o queridinho da mulherada, se você quer o queridinho, é o Vinícius Veiga da NASCAR, da Sprint. Olha aí, ó. Casey Kane tem 2 vitórias e entraria hoje no Wild Card da NASCAR. Então o Casey Kane teve um começo conturbado, esse ano ele foi para Hendrick, que é a maior equipe da NASCAR, e tá aí se acertando aí, já com uma vaga praticamente garantida no Chase. Como outros destaques aí desse final de semana e dessas as últimas notícias da NASCAR, também queria, em relação à prova, Jeff Gordon, que não consegue ganhar uma prova, e ele precisa ganhar uma prova, né, Lucas? Ele precisa vencer para que ele consiga ter alguma chance de entrar como wild card. Tá ficando cada vez mais difícil. Agora o Casey Kane tá fora dos 10 e tem contagem regressiva, né? Exato. Então, se por exemplo o Brad Keselowski, que está em 10º, perde essa posição, acabou para quem tiver uma vitória ali entre o 10º e o 20º. Dale Earnhardt continua muito bem, então 4º lugar, continua com uma temporada muito boa. Ele comentou até nas entrevistas que agora vai buscar o vitórias, porque ele já está mais que garantido no Chase, 2º colocado do campeonato, vai buscar as vitórias. Matt Kenseth, esse pessoal já nem conta mais, a partir de agora a gente tem 19 corridas, na 27ª começa o Chase, esse pessoal que já está ali garantido no Chase, que são as primeiras colocações, esse pessoal só vai buscar vitória, então a gente vai ver muito esse pessoal tentando buscar a vitória a qualquer custo, até batendo se for o caso, mas enfim, agora é a vitória que interessa. E a última questão aí dessa corrida foi o Denny Hamlin, né, que vinha com o carro aí, o carro da corrida, e teve uma... como é que a gente pode chamar isso? Uma presepada. Uma presepada, boa. Uma presepada com o seu chefe de mecânicos. Ele ia entrar no box, eles tiveram uma conversa do tipo, como é que estão os pneus? E ele falou, não, eu usei meus pneus. Então você vai querer os pneus? Vou querer. E aí entendeu-se. O chefe de mecânico tinha falado que ia colocar 2 pneus e perguntou, você quer os pneus? Ele, não, eu quero. E aí ele entendeu que seriam 4 pneus e não 2 pneus. Mas que tipo de pergunta é essa? Porque todo mundo sabe que uma das opções é botar 2 ou 4. Você quer os pneus? Os pneus? É claro, pergunta, cara. Você quer 2? É 4? Não precisa nem só falar 2, 4, pronto? E logo depois do Denny Hamlin ter falado que ele tinha usado, que ele tinha realmente usado os pneus, ou seja, que estava complicado os pneus dele, então... E aí todo mundo botou 2 pneus, ele botou 4, perdeu várias posições. Nosso querido Darren Grubb, o mecânico-chefe do Denny Hamlin. Engraçado. Mas ainda chegou razoável, né? Chegou em segundo, mas chegou em segundo, tá muito bem. O Denny Hamlin, 5º colocado. Então, assim,
Mas é um cara que já tem 2 vitórias, sabia que tinha um carro dominante e podia fazer 3 vitórias, que já colocariam ele junto com o Brad Keselowski na entrada na frente, por enquanto junto, porque o Brad Keselowski é o 10º, mas caso o Brad Keselowski ficasse entre os wildcards, em primeiro lugar quando começar o Chase. Lembrando agora que nessa semana a gente não tem NASCAR, é uma das poucas semanas que a gente não tem NASCAR e volta com a corrida de Indianápolis dia 29, é isso? Deixa eu ver aqui, domingo, dia 29, exatamente. Isso. E teremos também a Nationwide em Indianápolis, até foi um pouco polêmico isso, né? O pessoal acha que Indianápolis é um templo. Que não pode, né? Não pode ser usado. Agora vai explicar isso pro dono que tem aquele monumento lá e precisa ganhar dinheiro, né, meu amigo? Pois é. Inclusive a Nationwide corre nesse final de semana em Chicago e a Truck Series também. Só a Sprint Cup que volta dia 29. E vale lembrar também que a corrida da Sprint Cup foi o evento mais assistido, o evento esportivo mais assistido do final de semana. Isso é bom. Na verdade, desde o ano passado a NASCAR fez várias mudanças, a gente já conversou sobre isso nos podcasts passados, mas várias mudanças que a NASCAR fez começaram a surtir efeito. Eu acho que esses carros novos no ano que vem também vão surtir efeito, mas assim, essa questão dos pontos, a forma de dar pontos nova que foi implementada no ano passado, surtiu efeito. Algumas outras políticas também, já desde o ano passado, que vinha caindo ano após ano, né? Tanto nos circuitos quanto a audiência de TV, e isso começou a mudar. Então, muito legal mesmo. The Top 5. Na verdade, meu top 5 de hoje fica mais ou menos como as notícias que eu comentei, mas eu deixei assim rapidamente. De cima para baixo, né? No quinto lugar deixei aqui o Jimmy Johnson. Desculpe, quinto lugar Clint Bowyer. Quarto, o Clint Bowyer que terminou em terceiro, foi bem e tudo mais. Jimmy Johnson em quarto, Dale Jr. em terceiro, Denny Hamlin em segundo e Matt Kenseth em primeiro. Esses são os 5 pilotos da semana. Bom, amigos, chegamos ao final de mais um Sports of America, edição número 15. Falamos aí do preview da NFL, percorremos aí o basquete, o hockey, falamos de beisebol, falamos de NASCAR. E agora vamos às considerações finais e sabe-se lá o que me espera. Tiago, tá ficando cada vez mais difícil, né? Porque antes era assim meio de... Era né? Tchau, valeu, um abraço, agora não. Agora a gente falava, cara, qualquer besteirinha, assim, era sempre bacana. Agora que as pessoas já esperam por alguma coisa. Exatamente, o Thiago deu a dica do Azura's Wrath, né, semana passada. Um jogo muito fácil de falar o nome, né? Qual é a sua... Thiago Simões, suas considerações e alguma dica, se você tiver, por favor. Bom, queria agradecer vocês aí por mais uma conversa didática e divertida aí sobre os esportes norte-americanos. E minha dica vem do final de semana. Antes de viajar, eu passei ali no famoso... Não, no comercial, né? Naquelas famosas bancas do aeroporto, né? E acabei comprando uma coleção Mundo Estranho de super-heróis, né? Olha. Que conta... ela se chama assim, ó, não tô fazendo propaganda, pelo amor de Deus, hein? Super-heróis, os segredos, a origem e os inimigos de Homem-Aranha, Batman, Hulk, Wolverine e muito mais em 100 respostas sobre o tema. É uma reedição, né? Que é bem legal para quem gosta de revistas em quadrinhos, que conta algumas curiosidades sobre os personagens, né? Em quadrinhos. Inclusive eu comecei a ler, não terminei de ler, né? Falando que... Vocês sabiam que o Homem-Aranha já teve um carro, o Aranha Móvel? Gente, nossa senhora. Será que o Luquita sabia disso? Não, isso não sabia. No universo comum mesmo, jamais vi isso. Eu vou ler aqui rapidamente para vocês. Ele surgiu em março de 1974 na revista Amazing Spider-Man 130. Era um bug? Era um bug, exatamente. O Homem-Aranha pediu ajuda pro Tocha Humana, né, do Quarteto Fantástico, e ele, que era aficionado por automóveis, e desenvolveu um bug com um motor não poluente, né? Nossa senhora. Eu ia falar que pelo menos depois dos anos 80 não podia ser. Isso daí até vale um podcast, né, Lucas, sobre quadrinhos, mas assim, essa é exatamente um dos motivos pelo qual eu acho que é bem overrated, assim, essa questão dos quadrinhos na Era de Ouro e Era de Prata. Né? Daí, só para terminar, o veículo apareceu em algumas aventuras,
Só que ele desapareceu num rio após uma perseguição e nunca mais apareceu, né? Nossa Senhora. E aí ele voltou, olha só, depois disso ele só voltou uma vez contra o vilão Consertador, não sei como é que é o nome dele em inglês, acho que o Lucas deve saber aí, o vilão Consertador, o transformou numa arma mortífera usada, é claro, contra o Homem-Aranha. Fica aí, Olha. Thiago também é cultura em quadrinhos, ou melhor, a revista Mundo Estranho. O Consertador, o nome dele realmente é como é em inglês, Fixer. São dois personagens, inclusive. Fixer, Consertador. Que bela storyline aí, né? O pessoal o Dan Slott. Primeira aparição do Consertador, 1966, criado pelo Stan Lee e o Jack Kirby. Como Não, o Stan Lee já né? fez muita cagada. Já. Você falou do Stan Lee, né? O Stan Lee estreou semana passada seu canal no YouTube, primeiro dia com mais de 500 mil visualizações. Absurdo. Então tá aí a dica do Thiago Simões, é um mundo estranho de super-heróis, é isso? É, isso aí. A coleção Mundo Estranho, algumas edições. Essa é a segunda edição, né? Pelo que eu vi, tem outras edições aqui. Deixa eu ver aqui. A primeira tem o Homem-Aranha, o Super-Homem. Bem interessante. A história dos super-heróis no cinema, os segredos, a origem nos gibis, os grandes vilões. É muito legal. Muito legal mesmo. Fica Muito a dica legal. aí pra quem gosta de quadrinhos. Beleza. Vamos ouvir a dica do Rodolfo. Que Deus nos ajude. Hoje eu tenho uma dica séria para dar pro pessoal também. Eu tenho duas dicas, na verdade, mas tem uma dica séria pro pessoal que é para quem gosta de esportes americanos aí. Provavelmente todo mundo que ouviu até esse momento deve gostar. Do tipo, ninguém percebeu que baixou o podcast errado até agora. E tá ouvindo até agora. E gosta quer saber mais, assim, a ESPN Radio, eles disponibilizam pelo site, né, a rádio ESPN lá americana, aplicativo do iPad e tudo mais. A ESPN Radio de Nova York, se acessando o site, tem lá como você escolher a cidade, você pode ir para Nova York e ir pro rádio, né, para a rádio de Nova York. Tem um programa com o Stephen A. Smith e Ryan Rocco das 2 às 4 da tarde. Muito bom. E que é disponibilizado também em forma de podcast, então vocês podem baixar depois esse programa. E o Stephen A. Smith, a gente tá sempre conversando, né, sobre isso, né, Nossa, Lucas? Cada vez mais graça, eu gosto do cara. O cara é genial, ele começa a gritar, É impressionante o Stephen A. Smith. Não, e ele é totalmente insider da NBA, assim, né? Então ele é super respeitado no meio, tal. Ele tem essa questão de Jeremy Lin, né, que foi ele que levantou, né, primeiro esse rumor aí, né, que ele falava que já não era rumor, que ele sabia, né, mas enfim, tudo mais. E assim, a gente tava até falando de NASCAR rapidinho só. A NASCAR envolve muito dessa cultura do Sul, então pro pessoal eu separei algumas coisinhas aqui. Se vocês quiserem gostar de NASCAR, quiserem ver NASCAR ou ver vídeo da NASCAR, coloquem aí um country pra ouvir, que não vai ser esse country que vocês estão acostumados a ouvir no Brasil, essas coisas de tchutchu, essas coisas aqui, é um pouco diferente. Então, se vocês quiserem ir atrás, eu recomendo aí ouvir Toby Keith, Confederate Railroad, Alabama, a Faith Hill mesmo é legal ouvir, né, porque participa aí do Sunday Night Football. Enfim, tem bastante gente legal. O Jason Aldean, que é um cara que tá bem por cima lá do country, ele tem uma música meio recente chamada Mine Kinda Party, inclusive ele fala de tailgate e tudo mais, tem a ver com a NFL legal. E NASCAR e tudo mais, vale a pena. Por último, Lucas, para fechar minha dica, essa sim é a dica de verdade. Esse final de semana começou, vale a pena, indico para todo mundo no Glitz. O Glitz era um canal que chamava Fashion TV. E, pessoal, de verdade, eu assisto essas coisas mesmo. Não é mentira aqui só pra aparecer aqui. No Glitz, no canal Glitz, que era o antigo Fashion TV, começou Heart of Dixie com a Rachel Bilson, que era do The O.C., grande série aí do metade dos anos 2000. Trata aí de Orange County, das meninas ricas de Orange County, e ela agora tá fazendo esse Heart of Dixie, que é uma médica que vai pro interior do Alabama seguir a vida lá no Alabama. É sensacional. É mais sucesso. uma das séries do CW americano. Né? Do CW, exato. CW o Rodo, como sempre, com as suas dicas transbordando testosterona. Transbordando testosterona. Então começou nesse... Na verdade, não dicas foi no domingo, para o homem começou moderno. na quarta-feira. Domingo é a reprise. Eu vi no domingo e vi que tinha começado a passar. Mas bem, isso, CW, o melhor canal lá de todos, Vampire Diaries, Secret Circle, só séries testosterona. Vinícius Veiga. Bom, minha dica vai pra galera escutar aí o Time Out Podcast, que é um programa bem legal sobre NBA, que é comigo, com o Renato Gonçalves, com o Vitor Machado e com o Ogli. É gravado toda sexta-feira, dá pra baixar pelo meu site, o spinballnet.blogspot.com.br, e exclusivamente só sobre NBA, então a galera aí vai gostar bastante do Time Out. E
um prazer participar desse programa com vocês. Eu mais ouvi uma lá, vez. inclusive. Eu ouvi Vinícius. também, é muito Eu bom. ouvi também. Eu vi, Opa, inclusive, valeu. o pessoal te tira sarro lá também com o Fofo. Então, Isso. bacana saber. Apesar do Vinícius, o programa é muito bom. Né? É isso aí. É impressionante. O pessoal que tá ouvindo aí mesmo, vale a pena ouvir pra saber o quanto de conhecimento de NBA o Vinícius Veiga tem. Assim. Incrível. Opa. O cara fala 10 minutos aqui, ele fala tudo. Fala 30, 50, uma hora lá. Fala também. E não tem problema nenhum. Vale a pena mesmo. Então, tá aí a dica do É- Time Out Podcast. É o @Time Out Podcast no Twitter também. Isso. E teve um cara me perguntando no Twitter que não vai ter dica culinária hoje. Ah, eu tava comendo um doce aqui, mas não, Thiago é Simões é difícil o de homem da explicar agora. sobremesa. É o homem da sobremesa. Thiago Simões não preparou mais nenhuma sobremesa Hoje exótica aí? não, hoje Não? não. Semana que vem eu trago uma dica de doce. Eu tava num pavê de sonho de valsa, mas é comprado, então não. Bom, eu tenho a minha dica de hoje, então eu até comentei no meu blog lá, já que o Vinícius fez o jabazinho dele também, lá no blog do Lupita.com, a dica aí do disco do Jack White. Você que ouviu White Stripes, primeiro disco da carreira solo dele, o Blunderbuss, um disco muito bom. Tem lá a minha crítica, lá tem um linkzinho para iTunes Store. Se não quiser comprar, você pode ouvir os previews lá. Então vale muito a pena o disco do Jack White. Bom, quero agradecer mais uma vez então ao Thiago Simões, ao Vinícius Veiga, ao Rodolfo Marques. Eu sou o Lucas Andrade, espero que vocês tenham gostado do programa. Vejam bastante esporte, a gente se encontra na semana que vem e abraços esportivos.